Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Venho nesse vídeo trazer mais as resoluções de 3 questões da atividade avaliativa da semana 1 de Matemática Básica do pessoal da Univesp, turma 2022, ok? Lembrando que nesta atividade avaliativa aí da semana 1 são 4 exercícios que você tem que resolver. Então, por que eu estou indo até os 6 exercícios? Porque eu já resolvi lá o exercício 1, fiz o vídeo do exercício 2, já fiz o vídeo do exercício 3. Se você não viu ainda esses exercícios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a playlist dos exercícios de matemática básica. E lá nessa playlist tem os exercícios de apoio, tem as atividades avaliativas, vai ter inclusive esse vídeo que eu estou resolvendo mais atividades avaliativas, tem desafio, é uma playlist só dos exercícios referentes à disciplina de matemática básica, e eu também vou deixar na descrição do vídeo o link para a playlist de aulas teóricas de matemática básica, ok? Mas explicando, por que eu tenho um monte? Eu já fiz 3 e eu vou fazer mais 3 só nesse vídeo, já vai dar 6 questões. É porque as questões vão mudando, né? Então, às vezes você vai lá, entra, faz uma tentativa, aparece 4 questões para você. Aí você faz outra tentativa, muda uma para outra, tá? Então, eu consegui levantar até o momento 6 questões, tá? Então não são todas as 6 questões que estão aqui no canal que pode cair para você. Se tiver alguma questão, ó, dentre essas 6 questões, professor, eu fui lá fazer minha atividade avaliativa e das minhas 4 questões tinha uma ou tinha 2 que não tinha ainda no seu canal. Você pode me mandar, que aí eu faço também a resolução comentada, tá? É que no momento, até o momento eu levantei 6, mas eu não sei com certeza se tem mais ou não, ok? Então vamos lá, nesse vídeo eu vou resolver esta questão, esse vídeo são questões mais rápidas, porque são questões mais teóricas, por isso que eu juntei essas 3 questões no mesmo vídeo, tudo bem? Mas lá no meu site, se você entrar lá no Mentoria Univesp e entrar em Matemática Básica e clicar lá atividades avaliativas, aí vai aparecer lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aí se você clicar em semana 1, vai aparecer todas as questões aí que eu tenho levantado, que eu já gravei. E vai estar lá a fotinho da questão. Se você clicar na fotinha da questão, já vai direto no vídeo que resolve aquela questão, tá? E nesse vídeo, por exemplo, que são 3 questões, quando você clicar na fotinho dessa questão, vai aparecer certinho já no tempo para você assistir a questão, tá? Então esse daqui vai ter 3 vídeos, mas lá no site está certinho. Se você, por exemplo, ó, já vou até adiantar, ó, essa questão aqui, por exemplo, você viu lá no site, você clicou na fotinho dessa questão, ela já vai no tempo desse vídeo exato que começa essa questão aqui, tá? Então lá vai ter todas as fotinhos de todas as questões que pode cair, você clica nele e já vai para o vídeo ou no tempo certinho da resolução da questão. Tudo aí para tentar ajudar o máximo possível os estudos de vocês, tá? Vamos lá, ó. Primeira questão de 3 desse vídeo. Antes dos números terem símbolos os representando, o homem utilizava diversas formas para marcar quantas coisas possuía. Uma delas era colocar pedras simbolizando cada objeto, como ovelhas e galinhas, num alforje e sacola, né? Então não existia números. O que ele fazia para saber quantas ovelhas ele levou para pastorear, para ver se ele perdeu alguma no meio do caminho ou não? Para cada ovelha ele colocava uma pedrinha numa sacola, num alforje, né? E aí quando as ovelhas voltavam, ele ia tirando uma pedrinha para cada ovelha que voltasse. Se no alforje, se na sacola sobrasse essa pedrinha, quer dizer que ele perdeu alguma no meio do caminho. Assim, se no final do dia, ao recolher as ovelhas, já tendo usado pedras para representar cada uma delas, como eu disse, se sobrasse uma pedra no alforje, significava que havia perdido uma ovelha. Leia as afirmativas a seguir e defina quais sentenças a seguir listam a história dos números naturais, ok? Para representar objetos, utilizavam-se nós em cordas, risco em ossos e pedras em alforjes. Sim, quando a gente ia representar contar objetos, né? Muitos faziam um nó, tipo, para cada ovelha fazia um nó na corda, tá? E aí depois eles faziam nó para caso quando chegasse, né? Ou risco em osso, ele fazia um risco em osso. Tanto é que o instrumento matemático aí mais antigo que se tem conhecido é um risco no osso de babuíno, né? Que eu esqueci o nome agora desse osso, tá?
Mas eu esqueci agora, mas eu vou deixar, eu vou deixar escrito aqui o nome desse osso. E se você quiser pesquisar, né? É um osso de babuíno que eles ciscaram. Osso dos limbombos, tá? Osso dos limbombos. O primeiro instrumento matemático aí que foi descoberto na nossa história, tá? Então, ou seja, era um osso que ele faziam riscos para fazer aí contagens. Então isso é verdade, né? Pedra em alforge, risco em osso, nós em cordas, né? Tudo isso daqui é verdadeiro. Faz parte da história dos números naturais. Os símbolos egípcios eram baseados nos atuais múltiplos de 10. Por que a gente usa 10? Porque a gente tem 10 dedos, né? Pois a quantidade de objetos era associada aos dedos das mãos, ok? É verdade? Os símbolos egípcios eram baseados no múltiplo de 10? Sim, porque a gente tinha lá nos símbolos egípcios, a gente tinha lá um risquinho, que seria uma unidade. Aí a gente tinha o calcanhar, que já seria 10 unidades, ou seja, 10 desse vira um desse. 10 desses virava outro símbolo, 10 desse outro símbolo virava outro símbolo, ou seja, era de 10 em 10, né? Ou seja, era tudo múltiplo de 10, de fato. Então essa afirmação que ele disse é verdadeira. Nos símbolos egípcios já havia aquele que representava o número 5 e esse era baseado em uma mão. Não, né? Quem que representava uma mão, que era o número 5, era o dedo romano, né? Tanto é que a gente, isso daqui era um dedo, né? Contando com um. Quando desce um dedo, a gente tinha uma mão, que ele representava por B. E quando tinha duas mãos, né, a gente tinha o X. Então, nesse caso, não era nos símbolos egípcios, era nos símbolos romanos, que tinha um símbolo para representar o 5 que era baseado em uma mão. Então, isso é falso, não era no egípcio, era no romano. O sistema que utilizamos atualmente é chamado de sistema indo-arábico, verdade, com símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verdade. Então, o que é? 1, 2 e 4, né? Aqui, ó, D. 1, 2 e 4. Vamos aí para a próxima questão. Lembrando que essa é a segunda questão do vídeo, mas pela minha contagem, né? Essa daqui vai ser a 5, tá? O conjunto dos números naturais que denotaremos por n pode ser representado por n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Ele é usado para representar, por exemplo, quantas ovelhas um pastor cuida. Quantos alunos uma sala de aula tem e quantos anos você tem, né? Os números naturais foram criados para a gente fazer contagens. Sendo muito relevante em nosso dia a dia. Marque a alternativa que define por que os números naturais surgiram. Vamos lá. Os números naturais surgiram da necessidade do homem de contar objetos. Beleza, ok? Os homens precisavam contar objetos e os números naturais nasceu justamente com essa finalidade de contagem. Tá? Então, ó, já achei a resposta. Resposta é A. Mas vamos ver se as outras estão erradas de fato. Os números naturais surgiram para definir o peso exato dos itens medidos? Não, né? Porque o peso pode ser quebrado. Não é necessariamente um número natural o peso, né? Pode pesar, por exemplo, 89,5 quilogramas, por exemplo, né? Então o peso não vai ser necessariamente natural. Os números naturais surgiram para que o homem representasse uma fração. Já fechou. Fração é lá para os números racionais, né? Dos objetos que possuía. Não, nem toda fração. Tem fração que é número natural? Tem, ó. 6 meios. Quanto que é 6 meios? É 3, que é um número natural, né? Mas nem toda fração, por exemplo, 2 terços, ó, já não é um número natural, né? Nem toda fração é um número natural, mas já está falso. Os números foram criados para que o homem pudesse definir valores negativos como dívidas, né? Na verdade, eles inventaram surgiram os números naturais para fazer contagem. E aí, na invenção, ali, principalmente do comércio, que eles precisavam representar dívidas, ou seja, foram inventados os números negativos. Com os números negativos, surgiu os números inteiros, né? Aí os inteiros, sim. Quem que são os números inteiros? São os naturais, que são os de contagem, juntando com os negativos desses naturais, né? Que letra feia aqui. Juntando com os negativos desses naturais, que aí esses negativos representavam as dívidas, tá? Então aqui é falso, não foi os números naturais que foram para representar os negativos, foram os números inteiros, que aí fez um acréscimo nos números naturais. Os números naturais surgiram para que fosse possível determinar a fração, já fechou, né? Já não é. A fração de terra ocupada, não. Resposta certa é essa. Números naturais nasceu para contagem. Os números naturais surgiram da necessidade do homem em contar seus objetos. Vamos aí para a última questão do vídeo.
fala o seguinte: entre as operações que podem ser executadas com os números naturais são aqueles pertencentes ao conjunto dos n, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Temos a soma, multiplicação e subtração, tá? Então ele definiu daí 3 operações nos números naturais: soma, multiplicação e subtração. Sobre essas operações, analise as asserções a seguir e correlacione-as com o tipo de operação. Vamos lá. 1. Para números naturais, somamos o primeiro número da operação à quantidade de vezes que equivale ao valor do segundo. Isso daqui está falando da multiplicação. O que é multiplicação? Ó, multiplicação. Eu vou pegar lá, por exemplo, eu tenho que fazer 2 vezes 5. O que é 2 vezes 5? Eu vou somar o primeiro número 2, a quantidade de vezes do segundo. Então, 2 vezes 5 é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, 5 vezes o número 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10, ok? Então, aqui a relação é o 1 vai estar com a multiplicação. E o 2? Ação de diminuir uma soma de outra, permitindo assim que o restante apareça, né? Ó, diminuir, ou seja, diminuir o que? É multiplicação? Não, né? Vai ser a subtração, né? Então, 2 vai ser 3, que vai ser subtração. A gente só tem que tomar cuidado com a subtração de números naturais, que às vezes numa subtração de números naturais pode cair lá nos números naturais, nos números inteiros, quer dizer. Por exemplo, se eu fazer 2 menos 1, dá 1. Beleza, ainda está dentro dos naturais. Mas 1 menos 2 já vai ser menos 1, que já está fora dos naturais, já entra nos inteiros, né? E o terceiro, trata-se do somatório de 2 ou mais números naturais em um único número, né? Já foi da multiplicação, já foi da subtração, né? Somatório de 2 ou mais números é adição. Então, o 3 vai ser 1, né? Esse daqui ele está falando da adição. Então, vai ser, cadê? 1, 2, 2, 3 e 3, 1. O D, nesse caso, no D, né? Mas lembrando aí que a alternativa pode mudar na hora que você estiver respondendo, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado aí dessas resoluções comentadas. Lembrando que no canal, ou nas duas playlists e no site, tem a informação de todos os vídeos que eu já aí gravei referentes à primeira semana. Na semana 2 a gente vai gravar mais, vai ter mais vídeos, né, de aulas teóricas, mais vídeos de exercícios de apoio, mais vídeos de exercícios das atividades avaliativas, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer pedido aí de algum vídeo, é só me procurar aí nos grupos, no Instagram, aqui no YouTube mesmo, tá? Que aí eu vou tentando responder o máximo possível. Tem bastante gente que pergunta, às vezes não é possível responder todo mundo, tá? Mas aí eu tento responder sempre o máximo possível. Espero que então estejam gostando dos vídeos. Abraços e bons estudos a todos.